Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Realpolitik, o canal onde falamos de política real para gente real. Eu sou o Rui Alberto Silva e sou o vosso guia nesta reflexão sobre o mundo da política real, precisamente o termo que dá nome a este canal e ao blog que está na sua origem e que tem o link na descrição do vídeo, o Realpolitik. Hoje vamos falar sobre algo de que muito pouco se fala e quase nenhuma importância se dá: ser oposição. Das muitas histórias que contam sobre o genial Winston Churchill, que com Isabel II são as personalidades que defino para mim como os meus ídolos, uma relata um episódio em que um jornalista, num encerramento de de um ato eleitoral em que Churchill tinha sido derrotado, lhe perguntou: Sir Winston, como se sente por ter perdido as eleições? Conta a história, ou a história, como queiram, que o velho leão parou, olhou e respondeu, quase de certeza com o seu charuto: rapaz, eu não perdi nada. Ganhei a honra de ser líder da oposição. Não sei se tal de facto aconteceu ou não, mas encerra em si uma enorme verdade. A oposição, o termo oposição, começa logo por ter um erro no seu nome. Oposição. Porque os partidos que não vencem as eleições não são, por norma e inerência, oposição a nada, pois não sabem o que os outros vão fazer. E como veremos algumas vezes, não só podem, como devem, apoiar o partido que governa. Por isso, não se devia chamar de oposição, mas talvez de alternativa ou opção. Mas as coisas têm o nome que se lhe dá, correto ou incorreto, e não é no nome que radica o problema, que embora tenha significado, não é o significante. Antes fosse, por isso, em frente. Fomos habituados e educados a assumir a oposição de um modo completamente errado, como aqueles que perderam as eleições, aqueles que dizem sempre mal de tudo, uma horda de ressabiados e mal resolvidos, com aquela frustração mesquinha e a irritação flácida dos espancados, que contestam tudo e todos, para os quais nada está bem feito, mas pasme-se, tem a solução milagrosa para que quando estiverem no poder, aí sim, como por artes mágicas e poderes divinatórios, laicos, obviamente, resolver todos os problemas e mais alguns. Pouco inteligente à partida. Porque nada é mais estúpido que diminuir o vencedor. Porque quanto mais insignificante é o vencedor, mais humilhante foi a derrota para o vencido. Nada pior do que perder para o medíocre, porque faz com que o derrotado fique abaixo do nível dessa mesma mediocridade. O nível do derrotado mede-se pela força e mérito do vencedor. Por isso, a atitude inteligente em todas as derrotas, e agora extrapolando um pouco aqui o assunto, é o elogio do vencedor por parte do vencido, porque assim, ao menos, diminui o natural constrangimento e amargo de precisamente ter perdido. Ao que nos venceu, deseja-se sempre futuras vitórias. A ter perdido, que se perca para o melhor e mais capaz. Mas raramente o orgulho idiota, aliado à ignorância estéril, permite uma coisa que é fundamental, que é a grandeza na derrota, acrescentando-lhe, assim, ainda mais, para além da derrota, humilhação, vergonha e pequenez. Vemos a oposição assim e pensamos a oposição assim porque é precisamente assim que ela se tem comportado. Seja quando é assumida pela esquerda, seja quando é assumida pela direita. Ora, se essa é a realidade no partidarismo, não é a realidade na verdadeira política, na realpolitik. E não se esqueçam
de ver o vídeo que temos neste canal e que distingue política do partidarismo. Deixo o link nos comentários. É simplesmente ridículo e imbecil acreditar que numa legislatura de 4 anos alguém esteja sempre, mas sempre, errado. E é isso que as oposições, dia depois de dia, seja que governo for, tentam convencer um eleitorado que, ao ser estupidificado, é também diminuído, desprestigiado e insultado. A oposição é um fator central, fulcral e determinante numa democracia saudável, progressista e desenvolvida. Em primeiro lugar, porque se as forças políticas são oposição, é porque não obtiveram a maioria em eleições livres, justas e democráticas. Isto é, e para que não reste dúvidas, são oposição porque o povo assim o quis. E em democracia, o povo de facto é quem mais ordena. Doa a quem doer, melindre a quem melindrar. E a vontade expressa do povo respeita-se sempre e sem questões. O hábito tremendo e horrendo de os partidos de oposição andarem permanentemente e constantemente a afirmar que o governo é mau, que é incompetente, que não é capaz, é, no fundo, afirmar que o povo é bazaroco, ignorante e irresponsável, porque elegeu os piores para ser governado. Questionar a escolha do povo é questionar o próprio povo e a sua soberana e inquestionável vontade expressa através de voto livre. E isso não se faz em democracia. Até, pessoalmente, podemos não concordar com os que foram eleitos. Até podemos achar que a vontade popular errou, que se deixou manipular por populismos e ilusões. Mas não é por isso que deixa de ser a vontade dos cidadãos, a expressão do seu direito de decisão, a base inabalável da democracia e, logo, algo que tem que ser respeitado sempre, sem exceção e com reverência. Em segundo, porque ser oposição é possibilitar algo que é absolutamente fundamental em todos os processos que se querem sérios, rigorosos e eficientes, que é o contraditório e a dialética. O contraditório é útil para alertar a outra parte para os riscos e os malefícios que qualquer ação ou decisão inevitavelmente acarreta. Meus caros e minhas caras, nada é perfeito, nada é totalmente bom, assim como nada é totalmente mau. A arte de bem governar e bem administrar, seja o que for, seja a que nível for, é garantir que numa ação os benefícios sejam sempre mais abundantes que os malefícios. E quanto maior for esse diferencial, melhor. Agora, nunca há nada só com benefícios e nunca há nada só com malefícios. Mas tem de haver a consciência total e permanente que nada, mas mesmo nada, é absolutamente bom ou totalmente mau. Como exemplo, podemos dar o maior de todos. O imenso cosmos eterniza-se há milhares de milhões de anos em equilíbrios ténues e em oposições delicadas. Quem somos nós? Logo nós, os pequeníssimos Homo sapiens, para sermos diferentes. Por isso, a oposição tem o dever de construtivamente apontar ao governo o que pode ser melhorado, os riscos, os perigos, os malefícios, que muitas vezes, e de boa fé, o governo não previu, porque é humano. Isto possibilita que as medidas sejam corrigidas, sejam tomadas ações de mitigação e prevenção, por exemplo. Também implica, claro, por parte do governo, abertura para o diálogo, para aceitar sugestões, para acolher melhorias. Tem de haver a consciência que poder é exercício, nunca é uma detenção. E em sistemas de direito democrático logo representativos, quem governa detém
somente parte do poder, porque somente teve a maioria dos votos. Na oposição reside o poder, também ele legítimo, logo imperativo de ser respeitado, atendido e acolhido, de todos o que nessas forças partidárias votaram. Numa democracia, mas todos os votos expressos são válidos, mesmo aqueles que não foram para a força política que deteve e conquistou a maioria. Ter a maioria dos votos não anula todos os outros. Quando os partidos da oposição exprimem as suas ideias, pontos de vista e opiniões, sejam eles quais forem, dão voz aos milhares ou milhões que neles votaram. E os governos têm de respeitar essa voz, concordem ou não, porque é a voz, a vontade e o direito de cidadãos que exerceram o seu direito e o seu dever de votar. Pena é que a maioria dos governos não saiba distinguir posse de exercício, representatividade de totalitarismo, diálogo com cedência. O segundo fator é a da dialética, isto é, a discussão franca e salutar de ideias, opiniões e soluções. A oposição tem o dever imperioso de contribuir, de construir, de sugerir, de ajudar o governo a governar, se mais não for fornecendo ideias, soluções e alternativas. E desse saudável confronto de ideias, de soluções e medidas, pode e deve e com certeza vai sair algo melhor e maior do que a ideia original. Uma junção de pontos de vista, uma combinação de opiniões e de ações. Não será a solução do governo, não será a solução da oposição, será a melhor solução para o país e para o povo. Aqui ninguém perde, porque nunca ninguém se pode sentir derrotado quando o povo e o país ganham. A oposição tem também de ter sentido de Estado e não raras vezes apoiar e suportar o governo, concordando quando tem que concordar e sendo sempre solidária com este, quando está em causa, especialmente em questões de política externa e de interesse nacional, o prestígio, o bom nome e o progresso da pátria. Isto é ser oposição em verdadeira política. Por isso, o grande Churchill expressou a sua honra em assumir o cargo de ser seu líder. Quase que me arrisco a aplicar a este contexto uma velha máxima do ensino que afirma que não há maus alunos, mas sim maus professores. Na política, também quase que arriscaria dizer que não há maus governos, mas sim más oposições. Porque só quando a oposição não assume e cumpre a sua verdadeira função, se permitem governos despóticos, desorganizados, inconsequentes, irresponsáveis, obtusos e tendenciosos, com a arrogância da impunidade e da imunidade ao escrutínio popular. Só com más oposições podem existir governos que se esquecem que estão simplesmente a exercer o poder e não a deter o poder. Quando a oposição não contribui com a sua dialética e contraditório, o governo só vê o seu ponto de vista, só vê as suas vantagens, só vê as suas glórias, só se vê a si próprio e quem se tem a si mesmo como referência incorre no erro de se achar infalível porque se assume como a medida de si mesmo, logo, sempre à medida. É natural, é humano, mas não serve o interesse da nação. Por último, quando a oposição não assume a sua real função, caindo no facilitismo da crítica fácil, da demagogia utópica e da maledicência sistemática, não cria no povo a confiança de ser, de facto, uma alternativa, uma outra opção, uma outra via credível e séria
para o governo do país. Não se escolhe os governantes pela capacidade de dizerem mal, de derrubarem tudo e todos, de criticar seja o que for. Escolhe-se para governar, ou pelo menos devia ser assim. Quem? Dia a dia. Umas vezes apoiando, outras criticando, mas sempre contribuindo, ajuda a melhorar o país. Pior que ter um mau governo, porque os há, é não ter outra hipótese séria e credível para esse mal. Nada é pior numa democracia e para o país do que ter que se escolher entre o mal menor e entre o pior mais aceitável e entre a miséria mais faminta. É esse tipo de cenário que gera, em cada ato eleitoral, um depois de outro, o aumento progressivo, galopante e assustador da abstenção. Porque o povo, esse que de facto detém o poder, lava as suas mãos. Cobarde, mas humanamente. De se imiscuir no processo deprimente, angustiante e amargo de ter de entregar o exercício do poder que é seu ao melhor dos maus, ao menos medíocre dos incompetentes, ao mais capaz dos incapazes. Os países e as nações fazem-se com o governo dos nossos melhores, dos mais brilhantes, dos mais bem preparados. Devemos e merecemos ser governados pelos nossos heróis e não pelos nossos bobos. Mas para isso temos que ter opção, temos que ter alternativa, temos que ter escolha. E é isto que os partidos têm de assumir. Que ser oposição é contribuir e não destruir, que é ajudar e não derrubar, que é ser opção mas não contradição, é ser diferente mas não o oposto. Porque se assim for, mesmo com maus governos, a democracia facilmente resolve os seus problemas. Se mais não for nas urnas, corrigindo as escolhas menos felizes, devolvendo o exercício do poder ao seu detentor, o povo, para que este, de novo, e as vezes que forem necessárias, exerça o seu direito e dever de conceder o seu exercício a quem ache mais capaz. E não me venham com argumentos das estabilidades e das continuidades. Porque nada gera mais instabilidade que uma má governação. E ninguém, no seu perfeito juízo, quer a continuidade da incompetência. As verdadeiras democracias nunca temem as urnas. Porque é nas urnas que está e se consuma, de facto, a democracia. Só teme eleições quem tem medo de perder o poder. E só tem medo de perder o poder quem a ele se apegou. Quem o assume como seu. Logo, já não merece. Já não é digno. Já é inimigo do que afirma defender. Por isso, é tão importante um bom governo como é importante uma boa oposição. É fundamental a solução, mas também é fundamental a sua alternativa. Mas para isso, tanto no governo como na oposição, precisamos de algo que temos cada vez menos: políticos. Mas isso é outra questão. Deixo nos comentários o link para algumas obras de referência que acho fundamentais para quem se interessa pelo fenómeno político e tudo o que o envolve. São obras que aprofundam o que aqui conversamos hoje e que nos ajudam a pensar, a conhecer e a melhorar o nosso conhecimento. Lembro que na Imperial Academy of Advanced Science, na IAS, tem todo um tipo de conjunto de cursos e mesmo de estudos avançados dedicados à análise política, à geopolítica e à geoestratégia, em que eu tenho a honra e privilégio de ser professor. O link para esse programa também está nos comentários deste vídeo. Afinal, convém saber, para que possamos atuar com base nisso, como são de facto tomadas as decisões e o que esperar ou não de tudo o que nos prometem. Por isso, ter formação em política
tanto para quem está no setor público como no setor privado. Nos mercados nacionais e internacionais, é muito mais do que uma utilidade. É atualmente uma absoluta necessidade. Pensem nisso e vejam o programa de formação da IAS de Geopolítica e em Diplomacia. E disto isto, que já vai longo, ficamos por aqui esta semana. Não se esqueçam de subscrever este canal se quiserem continuar a ouvir a minha opinião e os meus poucos conhecimentos sobre política, estratégia e diplomacia. E se acharem que este vídeo vos foi útil, ponham um like, que dá muito jeito para a promoção do canal. E assim sendo, até à próxima vez.